Tudo certo aí? Vamos nessa então, dando continuidade à nossa sequência de vídeos aqui do zero à aprovação. Eu sou João Paulo Teles e hoje eu tenho o prazer de vir falar com vocês sobre como organizar as suas revisões. Revisões são muito importantes para você chegar ao fim de uma preparação longa, ou seja, não é saber um conceito bem, é saber milhares de conceitos bem, ter muitas coisas na sua cabeça. E você só vai conseguir consolidar aquelas memórias no longo prazo se você revisar o conteúdo, tá certo? Como organizar as revisões é tão importante quanto como estudar a teoria pela primeira vez, talvez até mais. Aí vem a frase de sempre, né? Na hora eu entendo, mas eu esqueço depois. Quando vai para a prova, eu não lembro, dá o branco, eu esqueci. Como que a gente vai entender esse processo e como que a gente vai combater esse processo? Aqui eu trouxe para vocês um gráfico que mostra a curva de esquecimento. É uma curva padronizada de retenção do conhecimento. Aqui na abscissa você tem um intervalo em dias desde o primeiro contato com o conhecimento. E na ordenada você tem de 100% até 0% quanto do conhecimento ficou retido após aquele intervalo de dias. Isso aqui é baseado em 4 estudos, então cada linha do gráfico é um estudo diferente. A equação base que modela tá aí à direita, se vocês quiserem dar uma olhada. É uma equação muito difícil. Não, mentira, brincadeira, não é tão difícil assim. Mas é uma equação que coloca para você a relação do tempo com a porcentagem de retenção do conhecimento. Dá para ver que é uma curva que decresce muito ao longo do tempo e decresce principalmente no curto prazo. Então você pode ver aqui que a gente tem uma escala totalmente distorcida, uma escala logarítmica na abscissa, que você tem até o primeiro dia um esquecimento aí de 40%, talvez até mais do seu conhecimento. E aí nos 100 dias depois disso, um esquecimento equivalente. Então, como que a gente pode interromper essa curva de esquecimento? Aí vem a segunda curva, que é colocando lado a lado o gráfico do esquecimento, com o gráfico do esquecimento associado às revisões. Então, é natural que você esqueça alguma coisa. O que você vai fazer é que na hora que estiver caindo ali, você revisa e você volta para cima. E aí, quando você retomar o esquecimento, seu esquecimento vai ser mais lento e vai chegar, se você revisar novamente, a níveis progressivamente maiores, ou seja, a sua retenção final de conhecimento vai ser progressivamente maior conforme você for revisando mais vezes. E como que a gente vai combater esse processo? Como que a gente vai fazer as revisões? Recuperação ativa do conhecimento. O que é que isso significa? O que eu quero que você saia daqui abominando. Eu quero que você saia sem fazer isso e recomendando a todo mundo que você conhece que não faça isso. Não revise refazendo o que você já fez. Ou seja, revisar uma videoaula que você assistiu não é assistir essa videoaula a segunda vez. Não é. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você não está recuperando ativamente o conhecimento na sua memória. Você está passivamente vendo aquele conhecimento de novo e se iludindo. Aqui tem um estudo bastante interessante, que é, após aprender informações novas, foram divididos alunos em alguns grupos. O primeiro grupo só reviu a teoria e não se testou. O segundo grupo só se testou e não reviu a teoria. E o terceiro grupo era o grupo controle, que não fez nenhum dos dois, nem se testou e nem reviu a teoria. Aqui temos algumas conclusões desse estudo. O estudo repetido após a primeira aprendizagem não teve efeito nenhum sobre a recuperação do conteúdo. Por outro lado, se testar após aprender teve um efeito amplo e positivo sobre a retenção de memória. Os autores concluem a prática de recuperar essas informações ativamente da sua memória consolida o aprendizado e adicionam uma informação super interessante. Eles perguntaram aos alunos quanto eles achavam que iam performar na prova e viram que isso não tinha correlação nenhuma com quanto eles de fato performavam. Ou seja, eles adicionam que a sua própria percepção sobre o quanto você está indo bem e o quanto você vai performar não é acurada se ela não for baseada em testes, se ela não for metrificada objetivamente. Dificuldade desejável é um outro conceito que eu queria adicionar aqui, ou seja, a gente precisa diferenciar duas coisas: a força de armazenamento e a força de recuperação de um conteúdo. O que é que isso significa? Se você acabou de estudar alguma coisa, você vai colocar aquilo numa força de armazenamento fraca e numa força de recuperação fácil. O que é que isso significa? Você acabou de estudar um conteúdo. 5 minutos depois, você vai conseguir dizer o que você acabou de estudar. Isso parece, às vezes, pode te dar a falsa ilusão que o conteúdo tá bem ali, mas na verdade a força de armazenamento
armazenamento daquilo é fraca, é baixa. E esse estudo aqui também é bastante interessante. Mostra que algumas condições que aumentam a força de armazenamento diminuem a força de recuperação e vice-versa. Ou seja, às vezes você tem a ilusão de estar aprendendo, por estar aprendendo, por exemplo, de uma forma rápida, de uma forma massiva, várias horas seguidas da mesma coisa, e aí sua recuperação fica fácil, mas o seu armazenamento está fraco. Então, vale a pena conferir essa informação, destrinchar esses conceitos que não são muito simples, mas que fazem todo sentido dentro da aprendizagem para a prova de residência, para qualquer prova, na verdade. E aí, algumas estratégias que eu vou discutir pontualmente sobre revisão. A primeira delas é reler e reassistir, que, como eu já falei, baixíssima eficiência. Você tem aqui uma revisão bem extensa de estudos sobre as técnicas de aprendizagem e de revisão, que coloca a releitura e reassistir ao material que você já tinha assistido como baixa eficácia, baixa eficiência, desempenho inferior comparado à maioria das outras técnicas. Fazendo um parêntese aqui importante, sempre vai surgir aquele comentário de eu conheço fulano que só reassistia os vídeos, só relia os vídeos e passou em primeiro lugar, não sei onde, não sei onde. A gente está falando aqui de ciência, é probabilidade, é um raciocínio bayesiano do que vai aumentar a sua probabilidade de ter um sucesso na prova, de ter um sucesso nos concursos que você prestar. Vai sempre existir um outlier, vai sempre existir alguém que não se encaixa na regra. Ciência é assim, medicina é assim, a sua prática clínica é assim. Dar um remédio para o paciente não significa que você vai curar o paciente. Encontrar um resultado laboratorial não significa que o paciente tenha a doença. É um raciocínio bayesiano. O que a gente está falando aqui é baseado em evidências, o que vai aumentar a sua probabilidade de ter sucesso na prova, certo? O que é que vem como armadilha da releitura e de reassistir o material? A ilusão da familiaridade. Quando você relê um material que você já leu, você vai achar, eu sei isso aqui. Você não sabe, você já leu exatamente aquilo, isso é familiar para você. Mas você não sabe mais do que você sabia antes. Você não está aprendendo nessa releitura necessariamente. Você está se encontrando com uma situação familiar e por isso você tem uma falsa ilusão de aprendizagem. Então é uma técnica de pouco benefício. Acho que já falamos bastante dela. Vamos para a próxima. A próxima é comum, era mais comum no passado com técnicas antigas de ensino e aprendizagem, né? Nossa escola, ensino fundamental, ensino médio, livro em papel, aquela coisa antiquada, que nos levava a sublinhar e grifar muito. Sublinhar e grifar também são técnicas de baixa eficiência. Há alta concordância entre estudos sobre isso. Sublinhar e grifar são técnicas de baixa eficiência. São técnicas que são iguais, ou pelo menos não são superiores à leitura simples. Ler um material e ler e grifar este material são equivalentes do ponto de vista científico, do benefício do aprendizado. E existe um dado a mais, um dado importante de uma pesquisa específica que mostra que pode ser inclusive prejudicial grifar e sublinhar se você estiver estudando conhecimento complexo, se você estiver estudando coisas inferenciais versus o conhecimento factual, ou seja, se você precisa criar uma inferência sobre um tema e não simplesmente aprender um conceito, aprender um fato, sublinhar e grifar foi prejudicial em alguns estudos. Então, vale a pena conferir essas evidências e se convencer de que sublinhar e grifar não é a melhor forma. Resumir, e aí agora vamos para uma polêmica, que esse de fato já começo dizendo que as evidências não são robustas, mas dentro dessa revisão foi considerada também como uma técnica de revisão de baixa eficiência. É melhor que sublinhar, é melhor que reler, mas ainda é de baixa eficiência. É uma técnica que consome muito tempo e o estudo posterior pode ser baseado no resumo que você fez e cair na mesma coisa que a gente acabou de falar aqui da ilusão da familiaridade. Você escreveu aquele resumo, você releu aquele resumo, você fala, opa, eu sei isso aqui. Você não sabe, você está relendo uma coisa que você escreveu, você conhece a linguagem, você conhece o texto, mas você não necessariamente entendeu e é capaz de aplicar aquilo em situações fora do que você está escrevendo. Estudantes muito familiarizados com técnicas efetivas de resumir podem se beneficiar e aí que a gente entra numa zona cinzenta, que não há um consenso, não há uma concordância sobre o que é uma técnica efetiva de resumir. O que eu posso dizer com certeza, se você gasta mais tempo na forma do resumo do que no conteúdo, você está errando. Ou seja, se você tem 12 canetas de cores diferentes, faz um desenho inútil que toma todo o seu tempo, se você para, por exemplo, para no início do resumo colocar ali definição de uma doença que você conhece, que você já estudou milhões de vezes. Você não precisa colocar aquilo, você precisa colocar no seu resumo o que você sabe pouco, o que você não conseguiu entender ainda. Não gaste mais tempo na forma do que no conteúdo do seu resumo. Independente de ficar bonito ou feio, isso pode incomodar algumas pessoas, mas um resumo feio é mais eficiente do que um resumo bonito. Se você consegue extrair a mesma coisa dele, é mais eficiente, tá certo? Novamente, aqui tem uma mescla grande de evidência
com a minha opinião, porque existe pouca evidência sobre o que é de fato uma técnica efetiva de resumir. O que as evidências concluem é que resumir pode ser eficiente para algumas pessoas, mas para a maioria delas pode não ser. E aí a última técnica de revisão que a gente já falou em vídeo anterior, que é a técnica de testagem, a técnica de alta eficiência de revisão. Faça sua revisão através de testes. Recorra ao texto, recorra à videoaula, recorra ao seu resumo quando necessário. Se testou, não sabe aquele conhecimento, vai no texto, relê um outro texto, procura uma outra informação, lê o texto, lê o livro digital, vai na videoaula, tenta aprender aquele conteúdo de uma outra forma, mas isso tudo baseado nos testes, tá certo? Como eu também falei em outro vídeo, os testes podem ser banco de questões, pode ser flashcards, pode ser prova na íntegra, simulado, cada um tem seus benefícios, que a gente falou com um pouco mais de detalhe no vídeo sobre estudo por questões. Se você quiser ver esse vídeo, você pode conferir na playlist do Zero Aprovação, tá certo? Como organizar as revisões, então? Até agora a gente falou de técnica de revisão, mas as revisões também precisam ser organizadas, né, de uma forma assim, pensadas ao longo do tempo, ao longo do seu planejamento de estudos. E a primeira dica que eu tenho para isso é: faça revisões amplas. Não fale assim, hoje eu vou revisar mioma, amanhã eu vou revisar pólipo endometrial, depois eu vou revisar adenomiose. Fale, olha, sábado eu vou revisar sangramento uterino anormal. É uma revisão ampla. O conhecimento é associativo. O que é entender uma coisa? O que é memorizar? É fazer associações daquela coisa com conteúdos que você já tem na sua cabeça, com outros conteúdos, entender diferenças e semelhanças entre as coisas. Então não adianta fazer revisões muito pormenorizadas, revisões muito categorizadas. É interessante fazer revisões amplas sobre os conteúdos, tá certo? E, por último, faça revisões do micro e faça revisões do macro. O que é que eu quero dizer com isso? Você tem um estudo da semana, faça a revisão do estudo daquela semana, mas faça também uma revisão do seu estudo do mês, faça uma revisão do estudo dos 3 meses, faça uma revisão do último bloco completo, certo? Uma vez por semana, revise os temas, faça uma lista de questões, eu acho que essa técnica é muito interessante. Faça uma lista de questões juntando todos os temas que você viu naquela semana. Mas no mínimo uma vez por mês, veja o conteúdo que você viu até agora, faça uma prova na íntegra, faça um simulado, faça uma lista de questões que inclui o que você viu do início do ano até agora, tudo misturado, sem diferença entre as coisas. Você precisa manter aqueles conteúdos na sua mente até o final do ano, tá certo? Então essas são as duas dicas específicas que eu queria dar sobre como organizar as revisões, mais a parte inicial sobre um pouco das técnicas de revisão. Acho que vale a pena se aprofundar nisso. Não caia no comodismo de dizer, ah, isso não funciona pra mim. Isso não funciona pra mim, pode ser só porque no começo mudar é difícil, mas a gente está trazendo aqui evidência do que é mais eficaz em termos de revisão e de consolidação da memória, beleza? Agradeço a audiência de todos, me coloco mais uma vez à disposição para conversar no Instagram sobre a vida, sobre a prova, sobre o que vocês quiserem. Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.